A paz de Yahshua Mashiach, que excede todo entendimento, esteja com você, com sua casa, com sua família nessa noite, para exaltação do nome e glória do nosso Criador, que criou os céus e terra. Pela palavra ele diz: haja luz e ouro. Hoje nós iremos cortar laços de bruxaria, né? O inimigo não resiste, ele cai. Todas as vezes que nós declaramos o mundo espiritual invalidado, todos os seus laços de bruxaria, né? Através do Salmo 18. Bora lá, nós vamos recitar e declarar ineficácia, sem validade no mundo espiritual, que vem repercutindo no mundo físico natural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que toda bruxaria, ontem, hoje e porventura amanhã, nós declaramos o mundo espiritual sem validade, sem efeito sobre as nossas vidas, no mundo espiritual, no mundo físico natural. Por um caminho vieram, por 7 voltaram, destruído, acorrentados com correntes de fogos, imobilizado, silenciado, anulado, sem efeito sobre as nossas vidas. Porque tudo que levanta contra mim, contra você, quem responde é Yud-Re, Vav-Re, Yal, Yud-Re, Vav, Shial e Yahshua Mashiach. O pai honrou o filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no filho. Então, sendo assim, é pelo poder da unção do nome de Yahshua que nós neutralizamos e cortamos todos os laços de bruxaria que o inimigo levantou ontem, hoje e porventura se tiver que levantar amanhã, que consequentemente é nosso hoje. Declaramos sem efeito, inválido, todas as artimanhas, todos os laços e todas as prisões de feitiçaria quebrado, anulado, desfeito, cancelado. Assim seja. Bora lá, vamos recitar o Salmo 18, declarando a queda do inimigo contra as nossas vidas. Declarando a destruição, o corte, né? Desfeito. Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Criador, fortaleza minha. O Criador é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. O meu Criador, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoquei o nome de Yahweh, que é digno de louvor, e fiquei livre dos meus inimigos adversários. Cordéis de mortes me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei a Yahweh, e clamei ao meu Yahweh, e desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor, perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou, e do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim, e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu lugar oculto, o parvilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Criador trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela sua repreensão e ao soprar das suas narinas. Então desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do inimigo forte e dos que aborrecia, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Criador foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me, Criador, conforme a minha justiça, retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos de Yahweh e não me apartei impiamente do meu Criador Yahweh. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu, ó Criador, conforme a minha justiça,
conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Aleluia. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Porque tu, ó povo aflito, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, o Criador meu Ial, alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com o meu Ial saltei uma muralha. Aleluia. O caminho de Ial é perfeito. A palavra de Ial é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Ial senão o Criador? E quem é o rochedo senão o nosso Ial? Ial é que nos cinge de força, aperfeiçoe o nosso caminho. Faz os nossos pés com as seivas e põe nas minhas alturas. Adessas as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Aleluia. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Aleluia. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Aleluia. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Aleluia. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Aleluia. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Criador, mas eles não lhe respondeu. Aleluia. Então os esmuecei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me servirá. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo das suas fortificações. Aleluia. O Criador vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Ial da minha salvação. É Ial que nos vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Criador, louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para todo sempre. Esse é um cântico de louvor de Davi pelas muitas bênçãos recebidas do Criador, né? É uma forma que Davi estava exaltando o Criador, né? Pelas palavras através de adoração. No dia que o Criador livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos e especialmente de Saul, que era como um urso perseguidor, né? Então, conforme a mesma fé de Dute, aqui nós estamos no nome de Yahshua Mashiach, destroçando, cortando todo o laço de magia negra, de bruxaria, de feitiçaria, toda a marra de feitiçarias contra nossas vidas, e declaramos que o inimigo que levantou para cair debaixo das plantas dos nossos pés, porque o Criador nos deu poder, autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Nós não pisamos por nós mesmos, porque nós entendemos que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas são contra principados e potestades. E nesse dia, para a glória e exaltação do nome do nosso Criador, nós pisamos em todos os laços de bruxarias e cortamos toda a marra de feitiçaria contra as nossas vidas, contra esta vida, contra esta casa e contra essa família. E que todos os decretos, todos os rituais das trevas, de bruxaria, de feitiçaria, nós declaramos sem eficácia sobre essa vida, sobre essa família, sobre este homem, essa mulher, essas crianças, sobre essa vida. Em todas as áreas, nós declaramos
sem efeito no mundo espiritual e que venha repercutir no mundo físico natural. Nós declaramos que agindo Yahweh, quem poderá impedir? Se Yahweh é por mim, se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Né? Yahweh é a nossa luz, é a nossa salvação. A quem temeremos? A palavra do Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra mim, contra você, não prosperará. E que toda língua maldita, com decretos malditos, decretos de falência, de derrota, de morte, nós condenamos. Por quê? Porque essa é a nossa justiça, é nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. E aquilo que ele decretou para as nossas vidas, o inimigo vingador, o inimigo perseguidor não poderá invalidar. Porque já foi feito, já foi decretado, já foi escrito nos céus. E nós sim iremos prosperar naquilo que ele determinou para nós. Você crê? Você crê? Você crê que os inimigos, aqueles, o adversário da sua alma, que levantar contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra a sua vida espiritual, nesse dia, vai cair diante de você e que serão vestidos de confusão e confundidos e envergonhados ficarão todos eles? Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. O que diz Isaías 54:17? Que toda ferramenta, ou seja, todo ritual de bruxaria, de magia negra, de feitiçaria que foi levantado para te amarrar, para te destruir, para trazer perturbação, para trazer caos, para trazer escassez, para trazer miséria, para te prender, para fechar a cabeça, não vai ficar nada fechado. Já, porque a porta que eu abro, o inferno não fecha. E a porta que eu fecho, o inferno não abre. A porta que eu abro, o inferno não fecha. E a porta que eu fecho, o inferno não abre. Está declarado que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E se contra nós, ontem, projetaram, hoje, projetor, amanhã, projetaram, que consequentemente é nosso hoje, não terão efeito. Nós sim invalidamos o mundo espiritual e repercutimos no mundo físico natural. Inválido, sem efeito, sem eficácia sobre as nossas vidas. Porque aquele que nos guarda não dormita. Aquele que nos guarda não dormita. E Yahshua Mashiach corta todos os laços de bruxaria, todo ritual de bruxaria, de feitiçaria, todo o altar de feitiçaria, de bruxaria, de negra, de macumba, de obra contrária, contra esta vida, contra essa casa. Que todo ritual, tudo que foi lançado propositalmente, seja envergonhado e confundido. E todos os demônios que foram invocados para destruição, nós acorrentamos um por um, lançamos no abismo, sem direito de retorno e sem direito de substituições de demônio. Amarrado, silenciado, sem efeito e sem eficácia no mundo espiritual e repercute no mundo físico natural. Nós declaramos cancelado, inválido, toda armadilha, todo ritual de bruxaria, de feitiçaria, todo laço de bruxaria foi cortado e toda prisão de feitiçaria quebrada, rompido. Assim seja. Eu declaro sobre a sua vida, no nome de Yahshua Mashiach, libertação. Assim seja. Nós recebemos o nome poderoso de Yahshua Mashiach. Aleluia. Eu creio, nós cremos. Assim seja, assim seja e assim sucederá. Assim sucederá. Aleluia. Yahshua vive. Yahshua vive. Aleluia.